Olá, pessoal, boa tarde. Estou muito feliz hoje de receber vocês aqui para a gente, então, conversar um pouco sobre medicina periodontal, né? Então, bom, bem-vindos, bem-vindas, né? Fico feliz de ver algumas carinhas conhecidas, outras carinhas novas. Então, vamos conversar, afinal, né, o que é a medicina periodontal, quais são as atualidades em medicina periodontal, qual o impacto disso para a prática clínica de todos nós dentistas, né, especialmente nós que atuamos em periodontia. Então, a gente hoje vai conseguir aí, conversar bastante sobre isso. Deixa eu só me achar aqui no passador. Tentando passar e não... Agora foi. Bom, para fazer então uma breve apresentação, eu sou Mariana Fogatti, professora de periodontia da Universidade Federal de Pernambuco. Fico feliz, tem várias carinhas aí da UFPE aqui com a gente. Sou membro da Comissão de Medicina Periodontal da SOBRAP, né? A SOBRAP que está fazendo essa parceria com a Colgate para trazer essa palestra hoje aqui para vocês. Tenho pós-doutorado em saúde e ambiente, doutorado e mestrado em periodontia pela Federal do Rio, né? Pelo meu sotaque, aí talvez vocês percebam que eu sou professora na Federal de Pernambuco, mas a minha formação principalmente foi na Federal do Rio de Janeiro. Sou professora do curso de Medicina Periodontal Aplicada, né? Nosso MEDPério. Enfim, tenho outras formações aí complementares. Eu espero que vocês aproveitem bastante essa palestra. Só queria ter uma noção, assim, vou pedir para levantar a mão primeiro quem é acadêmico, depois quem é profissional, só para eu entender mais ou menos qual é o nosso perfil aqui. Quem é acadêmico pode levantar a mão, por favor. Maravilha. Então, acho que a gente está bem equilibrado, né? Então, nem vou pedir para os profissionais levantarem, já deu para perceber como que está a nossa proporção aqui. Bom, gente, então, a medicina periodontal, né, para a gente ir assim, direto ao ponto, a gente tem pouco tempo hoje aqui para conversar sobre um assunto que é tão extenso, quem me conhece sabe que eu vou falando. A medicina periodontal, ela é a área da periodontia, né, uma sub-área da periodontia que estuda a relação da periodontite com outras condições em todo o corpo. Eu costumo dizer que quando a gente fala de medicina periodontal, a gente está, na verdade, diante de um universo de condições com que a periodontite se relaciona, e a gente pode pensar hoje em todos os sistemas do corpo humano, né? Se a gente pensar que a periodontite se relaciona com diabetes, com doenças cardiovasculares, respiratórias, gástricas, logicamente que nem todo esse universo de condições com que a periodontite se relaciona, a gente tem níveis de evidência diferentes para isso, né? Eu estou tentando passar, mas está bem, assim, lentamente passando, tá? Vocês tenham paciência aí comigo. Então, o que a gente precisa entender é que esse universo de condições com que a periodontite se relaciona não é só um universo de condições, né? É um universo de evidências. Hoje, a literatura em medicina periodontal é vastíssima. Para mim, que me dedico exclusivamente a estudar isso, já é difícil conseguir me manter atualizada com tudo que está, né, saindo a todo momento. E eu também gosto de dizer que é um universo de oportunidades para todos os dentistas, né? Principalmente para aqueles que atuam em periodontia, porque, então, a medicina periodontal ela tem funcionado quase que como um resgate de todos nós dentistas como parte da equipe multi em saúde, né? Uma coisa que nunca deveria ter deixado de acontecer, mas que, então, a periodontia e a medicina periodontal vem contribuindo para essa inserção, novamente, de todos nós dentistas na equipe multi em saúde, com toda a importância que a gente sabe que a gente tem, né? E que hoje a gente entende como a periodontite vai se relacionar com tantas outras condições em todo o corpo. Em 2000, Williams e Offenbacher disseram assim: a periodontite não pode mais ser considerada simplesmente uma doença que coloca a dentição em risco. Então, costumo sempre falar isso para os meus alunos. Na hora de explicar para os pacientes o que é a periodontite, a gente precisa ir além da questão do impacto local. Falar das perdas dentárias é extremamente importante e tudo que normalmente vocês já explicam para os pacientes precisa continuar sendo dito, mas a gente, com a medicina periodontal, consegue ter aí um adicional nessa comunicação, que é dizer para o paciente que boca e corpo estão sim conectados e que, então, a periodontite pode aumentar o risco para certas condições em todo o corpo
E hoje, aqui nessa conversa com vocês, eu escolhi destacar algumas das principais, né, para a gente conseguir aí ter pelo menos uma visão geral boa. E aí, o tema, né, então, dessa nossa palestra é atualidades em medicina periodontal, e eu queria começar dizendo qual é a maior atualidade em medicina periodontal, se a gente pudesse escolher um ponto, né, para falar sobre, que é a questão da importância da individualização de condutas. Então, hoje, em periodontia, a gente entende que não é possível cuidar de um paciente com obesidade e sem obesidade, por exemplo, da mesma forma. Não é possível cuidar de um paciente com diabetes e sem diabetes da mesma forma. Que se a gente faz a mesma periodontia clínica para todos os nossos pacientes, possivelmente a gente não está fazendo a melhor periodontia clínica. Mais do que isso, a gente hoje vem entendendo que, então, é preciso fazer uma avaliação personalizada do risco de cada um dos pacientes. Porque a gente pode ter pacientes que têm periodontite, e aí a gente avalia qual é o risco da progressão dessa periodontite, define intervalos de retorno mais frequentes para alguns tipos de pacientes, mas a gente precisa entender também que, diante de um paciente sem periodontite, por exemplo, né, que a gente diria aí um paciente periodontalmente saudável, para esse paciente, a gente também tem que ser capaz de determinar qual é o risco desse paciente em vir a desenvolver uma periodontite com o tempo, para que, então, a nossa prevenção também consiga ser individualizada, direcionada para cada uma das necessidades dos pacientes, né? Então, Kornemann, desde 2018, e o Barthold, agora em 2022, vem reforçando a importância de, diante de cada paciente, a gente tem que conseguir entender quem é essa pessoa, em que subgrupo de pacientes essa pessoa está. E aí, quando a gente pensa na medicina periodontal, a gente vai entender que tudo isso vem trazendo mudanças para a periodontia clínica, né, que estão aí reportadas nos últimos consensos sobre tratamento da periodontite, mostrando para a gente como cada vez mais a gente vai precisar incluir uma avaliação no nosso paciente que seja aí, que leve em consideração aspectos, não somente os que a gente já leva em consideração, né? Eu acho que está todo mundo aqui familiarizado, né, com a importância do exame periodontal, de todas as radiografias que a gente solicita, enfim. Todos os parâmetros que são odontológicos, vamos dizer assim, e que a gente coleta para conseguir definir, então, as nossas condutas em periodontia, eles hoje talvez eles não sejam mais os únicos parâmetros que são necessários se a gente quiser pensar mesmo em individualização de risco de cada um dos nossos pacientes. E aí, então, a gente vai passar a precisar fazer uma avaliação de contexto geral de saúde dos pacientes. E aí, essa que é toda a beleza da medicina periodontal, né, que vem resgatando essa nossa importância na equipe multi em saúde, e, por outro lado, vai nos exigindo também, né, uma formação diferenciada, enfim, para que a gente consiga hoje entender a periodontite como a condição multicausal que ela é, né? Então, a definição atual de periodontite é que ela é uma condição crônica, inflamatória, multifatorial, associada a um biofilme desbiótico. Ou seja, aquela ideia lá no passado de doença infecto-inflamatória, isso hoje, para a gente sabe que não é o caminho para se definir periodontite, porque, na verdade, o principal aspecto da periodontite, ele é inflamatório. A partir do momento que aquela inflamação está ali, é que, então, a desbiose vai ser favorecida, e por isso que a classificação atual da periodontite coloca ela como condição inflamatória associada a um biofilme desbiótico. E aí, quando a gente entende que ela é inflamatória, e parte desse entendimento veio a partir dos estudos em medicina periodontal, muda tudo da nossa prática clínica. Porque a gente começa a entender que, além de avaliar questões relacionadas a biofilme, aos fatores da dentição, né, como a gente classicamente já sabe, uso de aparelho ortodôntico, mau posicionamento dentário, uso de próteses, por exemplo, diferentes tipos de reabilitação, a gente sabe que são fatores que localmente favorecem o acúmulo de biofilme, né? E que, em geral, a gente considera nas nossas consultas, nas nossas avaliações. Mas, mais do que isso, a gente precisa entender que a periodontite ela tem outras questões que estão relacionadas à sua causalidade, que são as questões epigenéticas, as questões de outras doenças, e aqui a medicina periodontal entra assim com vontade, né? E a questão do estilo de vida. Então, depois, né, quem tiver interesse em aprofundar esses assuntos, o estudo que mostra para a gente esse modelo de multicausalidade, bem bonitinho,
é o do Loz do Van Dyke, de 2020, em que eles fazem, inclusive, uma pizza, né? Quem me acompanha aí nos Instagrams da vida, com certeza já me viu em algum momento apresentar essa pizza. E o que eles dizem é, todas as vezes que a gente estiver hoje diante de um paciente com periodontite, a gente vai precisar entender, para cada um dos pacientes, qual é o tamanho que cada um desses 5 fatores representa. Então, eu vou ter alguns pacientes que talvez para eles o biofilme seja a questão preponderante. Mas eu terei outros pacientes, por exemplo, os que tenham diabetes, obesidade, os pacientes que sejam sedentários, que não façam uma boa alimentação, né? Uma alimentação mais equilibrada, mais compatível com saúde. Esses fatores também entram hoje para explicar a multicausalidade da periodontite. E aí, quem já está há mais tempo na prática clínica, quando se depara com esses conceitos, se sente quase abraçado por eles, né? Para entender assim, então, nem todo paciente vai responder exatamente da mesma maneira aos mesmos cuidados, né? E aí é que entra a questão de individualização das condutas. Então, basicamente, essa é a grande mudança hoje na periodontia clínica, que é essa mudança da definição e esse modelo de multicausalidade proposto, que faz com que nós, que atuamos em periodontia, tenhamos que dar conta de muitas outras coisas, que não só a questão do biofilme, né? Dito isso, então, quando muda a abordagem clínica em periodontia, a gente vai ter que começar a precisar se preocupar com o monitoramento do peso dos pacientes, circunferência da cintura, por exemplo, IMC, o próprio peso corporal em si, né? A altura do paciente, para você conseguir calcular o IMC, a questão da alimentação, isso vai precisar entrar nos nossos prontuários. Esse é um paciente que se alimenta, tem uma alimentação mais compatível com saúde, ou ele tem uma alimentação mais pró-inflamatória, né? São pontos, então, que hoje a periodontia vem mostrando para a gente, como a questão do tabagismo, que a gente, né, classicamente já sabe a relação dele com doenças periodontais, mais especificamente com a periodontite, assim como a questão do monitoramento da glicemia dos nossos pacientes. E aí é meu gancho para começar a falar de diabetes com vocês. E a questão também da prática de atividades físicas, né? Hoje a medicina vem com toda essa preocupação em dizer para os pacientes que atividade física é prescrição médica, né? Isso também vai precisar começar a entrar nas nossas conversas, no acompanhamento de pacientes com periodontite, se a gente quiser ter mais sucesso na nossa prática clínica e, logicamente, está seguindo aí a periodontia baseada em evidências, né? Então, a gente vai precisar conseguir individualizar as nossas condutas, e aí tudo isso muda o papel nosso na equipe multi, né? A gente passa a precisar estar de braços dados, né, com médicos, e aí nas suas diferentes especialidades, endocrinologistas, cardiologistas, mas também com os nutricionistas, enfermeiros, educadores físicos. Então, talvez vocês digam para mim, isso nunca deixou de ser assim, né? Mas talvez a periodontia não tivesse, nos últimos anos, batido tanto assim nessa tecla, né, da importância do dentista, e especialmente do que atua em periodontia ou do especialista em periodontia nessa equipe multi em saúde, porque a gente hoje tem a tônica, né, o entendimento de que se eu tenho um periodonto inflamado, eu tenho um corpo doente, que basicamente é a lógica da medicina periodontal, como a periodontite impacta outras condições em todo o corpo. Mas o contrário também é verdade. Se eu tenho um corpo inflamado, então eu também possivelmente terei um periodonto doente, já que a inflamação hoje é entendida como a principal explicação para a patologia da periodontite, né, para a sua patogênese. Então, eu não sei se vocês vão concordar comigo, né, que isso muda tudo, mas precisa mudar a nossa visão também, a nossa formação, né? E eu sempre bato nessa tecla, precisa mudar a nossa comunicação. A gente precisa conseguir se comunicar mais e melhor entre nós profissionais, com os pacientes, com a classe médica também, né? Mas eu vou mostrar para vocês que eles estão super abertos a essas parcerias. Então, na verdade, a medicina periodontal ela é para todo dentista, né? Qualquer um que atue em periodontia clínica precisa da medicina periodontal. Eu costumo dizer que hoje não dá para pensar periodontia clínica sem pensar medicina periodontal. Porque quem tem experiência clínica aqui vai dizer para mim, quantos pacientes com periodontite não tem mais nenhuma outra condição?
Se vocês forem olhar friamente, em geral, os pacientes com periodontite têm outras condições relacionadas, como diabetes, doença cardio, ou é tabagista, ou está acima do peso, né? Ou não pratica atividade física, ou está estressado. O estresse eu nem coloquei aqui hoje nessa equação, né? Então, essa é a ideia, assim, de conexão periodonto-boca-corpo, que é a base da medicina periodontal e que tem feito aí a periodontia ganhar um novo olhar, né, novos ares. Tem sido assim muito proveitoso para todos nós. O Slots, em 2020, fez ali um levantamento sobre um pouco de história da periodontia, e aí ele vai dizer para a gente que o fato da periodontite se relacionar com questões sistêmicas elevou a periodontia a um novo nível de importância. E aí aquela história lá do Homem-Aranha, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, não é isso? Então, se a periodontite ganha aí a periodontia ganha esse novo nível de importância pelo fato da periodontite estar relacionada com outras condições em todo o corpo, a gente também ganha a responsabilidade de conseguir entender como isso acontece, entender como muda a nossa prática, entender como a gente vai conseguir atuar melhor em prevenção, em diagnóstico, em cuidado dos nossos pacientes. Aqui, para mim, que sou professora, que pega, né? Tem que modificar o ensino, né? E aí a gente está sempre tentando aí revisitar, né, a nossa periodontia na UFPE, por exemplo, na graduação, à medida que esses conceitos vão chegando. Então, a primeira relação que eu queria falar com vocês é sobre a periodontia com a endocrinologia. Só beber uma água que eu vou falando rápido. Então, quando a gente pensa nessa relação entre a periodontia e a endocrinologia hoje, a gente vai poder dizer de uma relação que é de mão dupla. O periodontista, e aí, gente, entendam que quando eu estiver falando periodontista, eu estou falando para todo mundo que atua em perioclínica, tá? Mesmo quem é clínico geral e faz periodontia no seu dia a dia. Então, tanto a periodontia precisa hoje da endocrinologia, quanto o contrário, a endocrinologia precisa da periodontia. E por que isso tem acontecido, né? Mais recentemente, a Sociedade Brasileira de Diabetes, nos seus últimos documentos, a Associação Americana de Diabetes, e olha que eu estou falando da literatura médica. A literatura médica tem colocado para os endocrinologistas que toda pessoa que tiver diabetes tem que ser encaminhada para exame periodontal completo. Isso é uma mudança muito grande, né? A ADA, que é a Associação Americana de Diabetes, vem divulgando isso desde 2018, pelo menos, né? Eu vou mostrar para vocês mais alguns documentos aí à frente, para a gente entender isso, então. Então, eu brinco, né, com os meus alunos lá do Medpério, com os meus alunos na graduação, que você, dentista, pode pegar essa informação, colocar embaixo do braço e ir bater na porta dos consultórios dos endocrinologistas, inclusive para dizer assim, olha, eu sou periodontista e eu estou à sua disposição. Porque o que a gente percebe nessas parcerias, né, é que, às vezes, o endocrinologista até nem sabe quem é o periodontista, para quem ele vai encaminhar, né? Então, isso abre aí também novas oportunidades, inclusive de trabalho, né, para quem atua em periodontia clínica. E o contrário também vai ser verdade. Toda pessoa com periodontite precisa hoje ser rastreada para diabetes. Percebam isso, que a gente está dizendo para vocês, né, a literatura, e eu estou aqui reportando isso, é que todas as vezes no consultório, todas, é difícil falar todas em saúde, né? Todas as vezes que vocês tiverem diagnóstico de periodontite no paciente de vocês, é para, no mínimo, solicitar glicemia em jejum e hemoglobina glicada. E aí vocês vão olhar esses parâmetros, porque boa parte, a literatura vai dizer que desses pacientes que estão aí nos consultórios odontológicos, com diagnóstico de periodontite, que acham que não tem diabetes, tem pelo menos um pré-diabetes. E esse é um outro ponto que, inclusive, a medicina vem muito insistindo em querer diagnosticar as pessoas com pré-diabetes para que elas não avancem para o diabetes, né? Para conseguir conter isso antes. Eu falo que o sonho da medicina, que é diagnosticar o pré-diabetes para que as pessoas não desenvolvam diabetes, é o mesmo sonho nosso, que a gente queria diagnosticar todo mundo com gengivite para que ninguém evoluísse para periodontite, né? Então, é esse caminho que a medicina está traçando e que está, inclusive, pedindo a nossa colaboração, a nossa parceria, tá? Então, isso aqui hoje precisa acontecer nos consultórios. Não importa a idade do paciente, não importa que ele te disse que ele não tem nenhum fator de risco, que ele não tem histórico familiar, não importa. Pede lá, glicemia em jejum,
hemoglobina glicada. Depois você vai lá no meu Instagram, @MarianaFogatti, me diz, professora, todos os dias eu diagnostico pelo menos um pré-diabetes ou um diabetes aqui na minha clínica, tá? Então, essa hoje é aí o resumo do resumo, né, das principais orientações que eu estou tentando trazer aqui para vocês. Então, nessa relação entre periodontistas e endocrinologistas, a gente está um passo além, que é entender que, quando a gente trata a periodontite de um paciente com diabetes, a gente ajuda esse paciente a alcançar a meta terapêutica. E aí, deixa eu só fazer um parêntese, estou falando de meta terapêutica. Anteriormente, a gente falava compensado, descompensado, né? E hoje essa é uma nomenclatura que vem aí sendo não recomendada, né, o seu uso. Então, a gente fala, hoje a medicina fala, e a gente abraça também, em meta terapêutica, né? São metas de hemoglobina glicada, de glicemia em jejum, que o paciente com diabetes precisa ali ser monitorado, né, para esse alcance. Então, todas as vezes que a gente trata periodontite do nosso paciente com diabetes, a gente ajuda a reduzir a hemoglobina glicada desses pacientes. Minha gente, se isso aqui não é uma coisa seríssima, né? E se isso não é o que o Slots falou de como a medicina periodontal eleva a periodontia a um novo nível de importância, eu não sei o que mais que a gente pode querer, né? Os médicos, quando sabem disso, ficam super felizes, porque na prática clínica deles, a dificuldade é conseguir que o paciente com diabetes alcance as metas terapêuticas, né? Do mesmo jeito que a nossa dificuldade é conseguir manter o paciente com periodontite em estabilidade. Então, quando eles descobrem que tem uma condição que se chama periodontite, que ela é inflamatória, que ela impacta o corpo como um todo, e que eles não estavam olhando para isso nos pacientes com diabetes, isso muda tudo, né? E aí não muda só assim filosoficamente. Esses dados que eu trouxe para vocês aqui são dessa revisão sistemática aqui de Simpson, 2022, que é uma revisão sistemática publicada pela Cochrane, né, que entende aí de evidência científica sabe qual a importância das revisões sistemáticas da Cochrane. E esses autores mostram redução de hemoglobina glicada em 3, 4, 6 e 12 meses após o tratamento da periodontite em pacientes com diabetes. Tudo bem até aqui? Estou indo muito acelerado, preferem que eu reduza o ritmo e fale menos? Eu posso seguir assim? Quem já é meu aluno sabe que eu sou desse jeito. E aí, o que eu quis trazer aqui para vocês são as metas, então, terapêuticas, né? Que meta terapêutica é essa que eu posso, inclusive, ajudar meu paciente com diabetes a olhar? Que é a hemoglobina glicada. Hoje, a gente vai dizer que para um paciente com diabetes, eu poder dizer que ele está dentro da sua meta terapêutica, a hemoglobina glicada desse paciente precisa estar no máximo 6,9, que é esse primeiro ponto aqui, tá? Menor que 7. Isso assim, de modo geral, pacientes adultos, né? Aí quando a gente vai falando de idosos, isso vai, vocês podem perceber aqui nessa tabela, né, aumentando ali um pouquinho a minha margem do que eu aceito, né, para essa hemoglobina glicada. E eu estou trazendo isso aqui porque quando a gente diz que o tratamento da periodontite reduz a hemoglobina glicada, a literatura vai falar alguma coisa, em média, 0,5% de redução de hemoglobina glicada quando eu trato a periodontite. Aí vai um cidadão desavisado dizer assim, mas 0,5% é muito pouco, professora. Só que 0,5% às vezes é o que tira um paciente, o que traz um paciente de volta para essa meta terapêutica, né? Um paciente com 7,4 de glicada, se eu reduzo 0,5%, eu trago ele para a minha meta, para 6,9, né? Então, é esse entendimento aí que a gente precisa ter sobre isso e passar a olhar esses exames dos nossos pacientes. E aí, qual é a lógica de falar isso, né? A gente precisa entender, então, afinal de contas, do ponto de vista biológico, como que a periodontite agrava o diabetes, para eu estar dizendo para vocês que se eu tratar a periodontite, eu melhoro o diabetes. Afinal, o que a periodontite está impactando no meu paciente que tem diabetes? E aí, quando a gente estuda a medicina periodontal, a gente entende as principais vias biológicas que explicam isso, que eu vou falar para vocês resumidamente, que são a bacteremia, que são a disseminação dos mediadores da inflamação e a endotoxemia, que o meu slide vai chegar, vocês tenham fé em Deus. Isso. Então, a bacteremia, os mediadores da inflamação,
Ou seja, bacteremia, bactérias caem na corrente sanguínea. Periodontopatógenos não estão somente no biofilme periodontal. Uma ilusão a gente achar, né, que aquele biofilme está lá e as bactérias estão quietinhas só dentro do biofilme. Elas estão a todo momento caindo na corrente sanguínea quando o paciente vive, quando o paciente come, fala, enfim, a todo momento, tá? Essa bacteremia está acontecendo. Com a bacteremia acontecendo, os mediadores da inflamação ali, da periodontite, também estão caindo na corrente sanguínea. Os principais mediadores pró-inflamatórios, as interleucinas, né, principalmente. E a gente ainda tem, hoje essa descrição é mais recente, a endotoxemia, que são os LPS, que são os fatores de virulência das bactérias, que também caem na corrente sanguínea. Isso aqui é um parâmetro que tem a ver com choque séptico. Por exemplo, quando o paciente faz septicemia, em geral é por essa mensuração da endotoxemia. Tudo isso, então, está ali, né? A todo momento, convivendo com o epitélio ulcerado das bolsas periodontais, né? A bolsa periodontal, por que ela sangra? Quando você insere a sonda, né, você tem aquele sangramento, porque o epitélio da parede interna dessa bolsa está lesionado, o tecido conjuntivo está exposto. Se o tecido conjuntivo está exposto dentro da boca, então, de novo, é uma ilusão eu achar que essas bactérias e mediadores da inflamação não vão cair na corrente sanguínea e chegar a ter todo o corpo, porque eles vão, isso acontece, e hoje a gente tem aí uma vasta literatura para mostrar isso para a gente. E aí, tudo bem, Mariana, o que isso tem a ver? Aí, tudo bem, caiu bactéria na corrente sanguínea, mediador da inflamação, e para onde isso vai na relação com o diabetes? O que vai acontecer é que, a partir do momento que existe o que a gente chama, então, de inflamação sistêmica, o paciente está sistemicamente inflamado por conta da periodontite, os receptores de insulina nas células começam a sofrer alterações de conformação. Numa situação normal, a insulina se liga no receptor e o açúcar passa do sangue para dentro da célula. Numa situação de periodontite, olha, a insulina tenta se ligar aos receptores e não consegue fazer essa ligação. Porque a inflamação no sangue faz uma alteração que impede, então, que a insulina passe a se ligar nos receptores. Isso, assim, para resumir a história, a periodontite, então, aumenta a resistência insulínica, né? Se a periodontite aumenta a resistência insulínica, o que vai acontecer com a glicemia? Vai aumentar. Então, posso esperar maiores níveis de glicemia em pacientes com periodontite. Inclusive, é por isso que as sociedades médicas estão dizendo assim, pelo amor de Deus, se você tem um paciente com periodontite, rastreia diabetes. Porque grande chance de você encontrar alguma alteração, ainda que seja ali na fase do pré-diabetes, né? É por conta aí desses mecanismos biológicos. E aí a periodontite não só aumenta a glicemia, como ela vai aumentar o risco para as principais complicações do diabetes. As complicações microvasculares, como a retinopatia, a neuropatia periférica, a doença renal crônica e a principal complicação macrovascular do diabetes, que são as doenças cardiovasculares, aí vamos dizer assim, como um grande grupo de doenças. Então, a gente está dizendo que a periodontite aumenta o risco para diabetes, porque ela, então, aumenta a resistência insulínica, aumenta a glicemia. Só que, até então, a gente está falando de um paciente que já tem diabetes, né? E aí eu estou aumentando as complicações do diabetes nesse paciente. Mas e se eu estiver diante de um paciente que ainda não tem diabetes e ele tiver periodontite? O que a literatura vai mostrar para a gente? Que esses pacientes, em geral, têm maior glicemia em jejum, têm maiores taxas de hemoglobina glicada, mais prevalência de pré-diabetes. E, se esses pacientes tiverem periodontite grave, o risco para eles evoluírem para o diabetes é ainda ali em torno de 20% a 30% maior. Ou seja, não dá para a gente hoje estar diante de um paciente com periodontite e não pensar mais em toda essa complexidade, né? E essa aí que é a beleza da medicina periodontal. Como eu disse para vocês, isso está na literatura médica. Então, a American Diabetes Association, né? Associação Americana de Diabetes, desde 2018, no seu documento para os médicos, coloca a periodontite como uma comorbidade do diabetes, né? Então, os endocrinologistas, desde 2018, quando pegam esse artigo, que é, digamos assim, a bíblia deles, para cuidar de um paciente com diabetes, né?
eles leem lá que a periodontite é uma comorbidade do diabetes e que todo paciente com diabetes precisa de um exame periodontal. E aí eu costumo dizer nas minhas aulas, palestras, para os meus alunos, o que está faltando, minha gente, para a odontologia estar a par disso e fazendo seu papel, né? Porque a medicina já está aí falando isso há alguns anos. Dito isso, quais são 2 artigos que vocês precisam ler se quiserem aprofundar esse assunto? É o Consenso Internacional sobre a Relação entre Periodontite e Diabetes, publicado pela Federação Internacional de Diabetes, em parceria com a Federação Europeia de Periodontologia. E, mais recentemente, então, a gente tem aí o primeiro produto da Comissão de Medicina Periodontal da SOBRAP, que foi a publicação das diretrizes nacionais para os pacientes com diabetes e periodontite. Então, esse é um artigo que está publicado na revista da SOBRAP, que eu tenho aí a alegria de dividir a coautoria principal com o professor João Paulo Steffens. E, na verdade, a SOBRAP e a Sociedade Brasileira de Endócrino designaram suas comissões de periodontistas e endocrinologistas, e a gente, depois de bastantes reuniões, produziu aí esse documento. Ele é muito interessante porque ele vai dividir quais são as recomendações para dentistas, para os médicos, para os pacientes, como é que a gente se comunica com os pacientes, e para quem atua no Sistema Único de Saúde. Então, também é uma outra leitura que eu recomendo a vocês, e vocês conseguem baixar no site da SOBRAP, tá? É um acesso aberto. E, basicamente, se eu tivesse que destacar 2 pontos desse documento, que é extenso, para a gente falar aqui hoje, é que todas as vezes que o dentista estiver frente a um paciente com diabetes, esse dentista precisa tratar imediatamente a periodontite diagnosticada nesses pacientes. Então, aquela ideia que algumas pessoas tinham antigamente, de que, mas a glicada dele está muito alta, né? Ou diziam assim, descompensado. Então, não posso tratar enquanto a glicemia não baixar, né? Vocês já devem aí, quem é mais antigo, talvez tenha ouvido já alguém falar isso, né? E por que isso não faz sentido? Porque se justamente a periodontite pode estar aumentando a glicada, aí eu não trato a periodontite, espero que a glicada vá baixar, né? Então, é lógico que a gente tem que tratar a periodontite imediatamente, agressivamente, vamos dizer assim, mais rápido que a gente conseguir cuidar da periodontite desse paciente. Então, a terapia periodontal não cirúrgica, né, já que a gente está falando de periodontite, a gente pode falar mais especificamente sobre a não cirúrgica, ela vai precisar acontecer independentemente dos níveis glicêmicos do paciente. Isso não significa que eu não tenho que ter nenhum cuidado na minha prática clínica. Eu vou trazer alguns aqui para destacar para vocês. Mas significa que eu não vou ficar mandando carta para o endócrino para pedir para tentar baixar a glicada para eu poder tratar a periodontite. Eu vou mandar carta para o endócrino para dizer assim, olha, vou começar a tratar a periodontite e vamos juntos acompanhar para onde esse paciente vai caminhar, né? E a literatura mostra para a gente que, em geral, o caminho é um caminho muito positivo, né? Cheio de coisas boas para a gente. O contrário, então, também é verdade, né? Por que é tão complexo estudar periodiabetes? Porque até agora a gente viu como a pério impacta o diabetes, mas o diabetes impacta a periodontite também, né? Então, se a gente pudesse resumir, a gente diria que todas as pessoas com diabetes têm maiores incidência, prevalência e progressão da periodontite. Ou seja, se o meu paciente tem diabetes, a periodontite nesse paciente vai progredir mais rapidamente. O que significa que os meus retornos periódicos desse paciente precisam ser muito mais curtos do que para um paciente que não tem diabetes. Além disso, a gente tem maiores taxas de perdas dentárias em pacientes com diabetes, o que também é um problema sério, porque os pacientes com diabetes precisam fazer uma boa alimentação, e aí, se eles não têm dentes suficientes para isso, a mastigação fica muito comprometida, consequentemente, a alimentação também vai ficar comprometida. Isso tanto é verdade que a classificação atual das doenças periodontais, quando classifica a periodontite em graus A, B e C, em relação à velocidade com que a periodontite progride, hoje a gente sabe que todas as vezes que eu tenho um paciente com diabetes que tem a glicada maior ou igual a 7, ou seja, por que esse 7 está aí? Porque é um paciente que está fora da meta terapêutica.
todas as vezes que eu tiver um paciente com glicada maior ou igual a 7 e ele tiver diabetes, eu sei que esse paciente tem a velocidade de progressão da periodontite mais rápida. Inclusive, a gente diagnostica ele com periodontite grau C. Isso aqui, para a gente, é a prova assim, cabal, né, de que a medicina periodontal e a periodontia clínica se reuniram de um jeito que não dá mais para a gente estudar esses pontos de maneira isolada. Alguns cuidados com pacientes com diabetes para destacar aqui para vocês, tá? Depois vocês vão ler as diretrizes, vocês vão ver mais coisas ainda, e tem mais coisa até que não está lá. Aferir a glicemia antes dos procedimentos. Então, todas as vezes que vocês receberem um paciente com diabetes, ou peçam para ele trazer o próprio glicosímetro, ou tenham no consultório, né, um equipamento de baixo custo, fácil acesso, né, para que a gente possa, então, aferir essa glicemia antes dos procedimentos. Qual é a nossa preocupação? Se essa glicemia estiver menor do que 70, eu não devo, então, começar o meu atendimento. Porque a grande preocupação nos pacientes com diabetes é eles fazerem a hipoglicemia, e não a hiper, né? Em relação assim, à morbidade, mortalidade desses pacientes. Tá? Então, todas as vezes, se estiverem diante de um paciente com diabetes, é para aferir a glicemia antes de cada consulta. E aqui eu estou falando principalmente das consultas em periodontia, né? Então, a sua terapia não cirúrgica, periodontal. Se tiver menor que 70, aí você faz ali um carboidrato para ele, né? Um suco, um refrigerante com açúcar, água com açúcar, o que vocês quiserem, dentro dessas recomendações. E aí vocês aguardam 15, 30 minutos, aferem novamente. Provavelmente vai ter aumentado a glicemia ali para mais de 70, e daí vocês seguem a vida, normalmente fazendo o tratamento periodontal. Sempre orientar para os pacientes que façam a medicação e a alimentação normalmente, que é uma coisa que às vezes os pacientes não fazem, porque vão para o dentista, acham que tem que mudar alguma coisa, né? Aí come diferente, não toma remédio, enfim, coisas que quem está no dia a dia clínico sabe exatamente como acontece, né? E todas as vezes que for possível, e a gente está falando desse possível nas diretrizes, porque as cirurgias periodontais e os implantes são cirurgias eletivas, né? Não são cirurgias de urgência. Eu posso aguardar um outro momento para fazer. Então, sempre que possível, para a gente realizar esse tipo de cirurgias, a gente vai dar preferência, aí sim, a uma hemoglobina glicada menor do que 10 e glicemia em jejum de até 200. Tá? Então, esse é um outro cuidado aí que vocês vão precisar ter no dia a dia clínico. E aí, eu separei aqui 2 pontos principais da pério e da cardiologia para falar com vocês. Vocês me aguentam aí falando mais de 2 minutinhos separar? A periodontia e a cardiologia, então, hoje também tem essa relação, né, de múltiplos impactos que a gente precisa estar atento. Se eu tentei resumir para vocês o mecanismo da relação entre pério e diabetes, de pério e cardio eu não consigo fazer tão rápido assim, porque olha quantos mecanismos diferentes, né? E eu gosto muito dessa imagem, porque ela ilustra bem isso para a gente. Basicamente, são os mesmos mecanismos do diabetes e mais um montão de mecanismos diferentes. Isso diz para a gente que, se a gente tivesse que resumir um ponto principal da cardiologia e da pério hoje na sua relação, é que a periodontite ela pode participar em todas as fases da aterosclerose. Então, vejam que a aterosclerose, né, que é esse processo que vai levar ali a formação das placas de ateroma, né, nas artérias dos nossos pacientes, as coronarianas, enfim. A aterosclerose ela é um processo biológico que é extremamente complexo, é dividido em fases, né? Quem faz med-periocardio, depois eu falo para vocês, nos cursos nossos de medicina periodontal, a gente demora algumas horas para conseguir ver toda essa biologia da relação entre a periodontite e doença cardio. Porque esse é um processo complexo e que a periodontite vai participar em todas as fases da aterosclerose. Ela tanto pode estimular que uma aterosclerose comece a acontecer, quanto ela pode exacerbar um processo de aterosclerose que já vem se desenvolvendo nos pacientes. Tá? E aí isso também, gente, é seríssimo. Tanto que a gente tem aí o consenso internacional, essa é outra leitura que vocês precisam fazer depois dessa conversa hoje aqui, que é o consenso sobre a relação entre periodontite e doenças cardiovasculares, que foi publicado pela Federação Europeia de Periodontologia, em parceria com a Federação Mundial do Coração,
que pauta também recomendações para os médicos, para a prática clínica, e eu destaquei uma das recomendações, que é para todos os pacientes com doenças cardiovasculares recém-diagnosticadas, é preciso encaminhar para exame periodontal como parte do tratamento das doenças cardio. Quem participa de palestras minhas mais amplas vê que eu faço as contas, né? Quantos pacientes com diabetes no Brasil, quantos periodontistas no Brasil? Gente, é uma proporção assim que se cada paciente com diabetes hoje estivesse no consultório de um dentista ou de um periodontista, cada periodontista tinha que atender mais de 1.000 pacientes com diabetes no seu consultório. Pensa como isso não está acontecendo e como a gente pode fazer diferente, né? A partir do momento que a gente se depara com todas essas informações. E mesmo que você não diagnostique, num primeiro momento, a periodontite num paciente com doença cardio, esse paciente precisa ficar sendo constantemente monitorado, porque você não quer que, em nenhum momento, a periodontite se inicie num paciente com doença cardiovascular. Então, essa é uma recomendação que vai no caminho aí da prevenção, né? E que a gente precisa, então, estar bastante ciente disso. Eu vou destacar uma recomendação para dentistas em relação a pessoas com doenças cardiovasculares, que é a recomendação do cuidado da terapia periodontal. Então, a terapia periodontal não cirúrgica em pacientes com doenças cardiovasculares não deve hoje ultrapassar um tempo de sessão, de consulta, maior do que 30 a 45 minutos de instrumentação periodontal. Justamente porque a gente sabe que a bacteremia que acontece no dia a dia de um paciente com periodontite, enquanto ele fala, se alimenta, essa bacteremia acontece ainda mais quando a gente faz o tratamento da periodontite, né? Logicamente que ela acontece. E aí a gente precisa minimizar esse risco para pacientes com doenças cardiovasculares, que é, então, principalmente pensar na terapia periodontal não cirúrgica em sessões mais curtas para esses pacientes. E aqui é, de novo, eu dizendo para vocês, como a medicina periodontal e a periodontia clínica estão tão imbricadas, que não dá para a gente pensá-las de maneira isolada e conseguir fazer, hoje, a melhor periodontia clínica, né? Eu acho que é por isso que eu e tantas pessoas gostamos tanto da medicina periodontal. E aí, se eu tiver mais 5 minutos, eu vou trazer aqui principais pontos da relação entre a periodontia e a ginecologia obstetrícia, né? Eu perguntei para o meu povo lá no Instagram o que eles queriam que eu falasse aqui. Muitas pessoas falou alguma coisa de gestação, então eu vou falar brevemente. Bom, se estudar peridiabetes era complexo. Pericárdio, a gente deu um passo além na complexidade. Estudar a relação entre a periodontite e desfechos adversos da gestação, que são parto prematuro, baixo peso ao nascimento, pré-eclâmpsia, aborto, enfim, uma série de desfechos, aí a complicação ficou ainda maior, né? Esse aqui é um dos mecanismos, aí, né? Uma das imagens que tenta explicar todos esses mecanismos para a gente, que, logicamente, eu espero que no futuro, né, vocês vão aí se deparando com isso para conseguir, inclusive, explicar, ou pelo menos em linhas gerais, explicar isso para os médicos, né, para os pacientes de vocês, como a periodontite pode, então, se relacionar a tantos desfechos adversos da gestação. E aí, hoje, né, a gente sabe também que a gestação pode impactar a periodontite e a gengivite. Então, também é uma via, né, de mão dupla. Por quê? A gente sabe que gestantes poderão ter uma maior prevalência de gengivite, por exemplo. Existem uma série de alterações que acontecem no periodonto da gestante. Claro que tem a máxima, né, que gravidez não é doença. Lógico que não é uma bênção, né? Agora, a gente também não pode dizer que gravidez e nada acontecendo no corpo é a mesma coisa, porque não é. Então, tem vários impactos que estão, sim, acontecendo, inclusive uma pequena depressão da imunidade materna, que aí tem a ver com uma série de mecanismos para conseguir manter ali o feto em desenvolvimento, que vai fazer com que gestantes possam ter uma resposta periodontal mais exacerbada, às vezes a uma quantidade de biofilme que ela já tinha antes da gestação, né? Então, a resposta inflamatória dos tecidos periodontais fica aumentada na gestação. Isso a gente sabe, né? A literatura hoje vai mostrar aí de como a gengiva, então, dessa gestante pode ficar mais edemaciada, com mais tendência a sangramento, em resposta ao biofilme que está ali, né, ocupando o espaço que ele não devia estar ocupando, né?
E aí a outra questão, então, que eu queria destacar com vocês, nessa tônica aí de gestação e pério, é em relação ao pré-natal odontológico. Porque vejam só, se então a gestação impacta o periodonto, e o periodonto pode impactar em desfechos adversos da gestação, o pré-natal odontológico passa a ser de importância basilar dentro do cuidado com gestantes. Não dá mais para pensar num pré-natal que não inclua pré-natal odontológico, né? E aí eu quis destacar uma frase, que essa frase é minha, tá? Qual o melhor momento para realizar o pré-natal odontológico? A resposta é, quanto antes, melhor. Mas antes tarde do que nunca. Tá? Então, é assim, se conseguir fazer no primeiro trimestre o pré-natal, melhor. Ah, a gestante só veio para mim no segundo. Não tem problema, faz aí no segundo. Ah, só conseguiu vir no final do terceiro. Não tem problema, tá? Lógico que, né, tem os cuidados aí com gestantes na prática clínica, que eu não vou entrar com vocês nisso, mas só para a gente entender que quanto antes melhor, mas antes tarde do que nunca. E esse quanto antes melhor, o que a literatura está mostrando para a gente hoje é que, na verdade, o melhor dos mundos era que o pré-natal acontecesse para a tentante, se é que a gente pode dizer assim, né? Para aquelas pessoas que estão, e logicamente falando de uma gestação planejada, né? Aquelas pessoas que estão ali se preparando para uma gestação, aquele é o melhor momento para a gente fazer o cuidado periodontal e não esperar a gestação acontecer para, então, cuidar dessas pacientes, né? Então, essa é a principal lógica hoje. E o outro ponto que eu queria destacar é que não existe pré-natal odontológico completo sem exame periodontal completo. E aí é assim, ó, printa aí, manda para todos os odontopediatras, por exemplo, que vocês conhecem. Quem é periodontista, né? A gente hoje vê muitos odontopediatras fazendo pré-natal odontológico, acho maravilhoso, mas acho, inclusive, que é uma oportunidade de parceria entre odontopediatras e periodontistas para conseguir fazer o melhor pré-natal odontológico possível para todas as gestantes, idealmente aí até para as tentantes, né? Isso, gente, logicamente eu estou falando, né, de um odontopediatra que não tem a formação em periodontia, né, que não tenha esse hábito de fazer o exame periodontal, de saber diagnóstico de periodontite, né, guardados aí os devidos cuidados, mas era essa mensagem que eu queria que vocês ficassem sobre esse assunto. Lembrar que a gente tem hoje uma caderneta da gestante, publicada agora, a última edição é do Ministério da Saúde, de 2022, em que está lá o exame periodontal. É para ninguém mais dizer que, não sei o que alguém pode ainda querer dizer, né? Diante de tanta evidência, mas enfim. Para aqueles descrentes, a gente mostra a caderneta da gestante, todos os parâmetros periodontais estão aqui, ó, presença de placa visível, sangramento espontâneo, sangramento à sondagem, cálculo dentário, mobilidade e presença de perda de inserção com diagnóstico de periodontite. E aí aqui é que eu venho dizer assim, ó, se a pessoa não tem experiência clínica em periodontia, não é periodontista, ou não atua em periodontia, não está fazendo as atualizações em periodontia, não vai conseguir fazer isso aqui, preencher isso aqui completo e corretamente, né? Vocês concordam comigo? Então vejam, de novo, a medicina periodontal colocando a periodontia num lugar de onde ela nunca deveria ter saído, né? Isso hoje está aí em todos os principais documentos da literatura, no Brasil, fora do Brasil, onde vocês quiserem pensar medicina periodontal, isso está acontecendo. E aí, aqui agora, né, eu estou aí caminhando para os meus finalmente, compartilhar um pouco do que acontece lá na nossa clínica de periodontia da UFPE, né? Então, a gente realmente está fazendo monitoramento de todos os pacientes, circunferência da cintura, peso corporal, altura, balança de bipendância, IMC, tudo vocês imaginarem, assim, eu não sou a professora que fala as coisas e lá, não é casa de ferreiro, espeto de pau, ó, tem vários aqui para dizer que não, sou chatésima com eles, perturbo. Isso realmente está acontecendo, eu fico muito feliz assim, da gente estar conseguindo implementar o que é uma clínica modelo em medicina periodontal mesmo, né, em individualização de condutas. Afinal de contas, a literatura hoje toda aponta para isso, então glicosímetro em todas as consultas, os pacientes têm, os com diabetes, né, logicamente, têm a sua glicemia aferida pelos nossos monitores da periodontia da UFPE.
Aqui nos finalmente, eu queria então trazer, na verdade, um spoiler do capítulo do livro do Congresso Pério por Elas. Eu já aproveito para deixar o convite para vocês. Nos dias 10 e 11 de março, no Rio de Janeiro, vai ter o Congresso da Sobrap, Pério por Elas, mas é um congresso feito para todos, tá? Só que é o primeiro congresso de periodontia com a grade 100% feminina. E vamos combinar que a gente cansou muitos anos de congresso com grade 100% masculina, né? Estava na hora ali da gente fazer um congresso com uma grade 100% feminina, depois a gente volta ali para o equilíbrio dos 50-50, né? Mas esse Pério por Elas, então, vai acontecer. Eu coordeno um dos módulos com a professora Daniela Paliotto, da USP de Ribeirão, a gente está muito feliz. Então, a gente vai amar receber vocês lá. Quem gostou dessa discussão aqui, lá a gente vai passar uma manhã inteira falando sobre isso. E aí, então, eu trouxe um spoiler desse capítulo, que é a nossa conclusão do capítulo do livro. A gente escreveu o capítulo Saúde da Boca e do Corpo Não Se Separam, que vai ser, inclusive, o tema lá da nossa palestra, no dia 10 de manhã, dizendo o seguinte: quando a gente entende a periodontite à luz dos conhecimentos atuais, né, diante dos conhecimentos atuais, como uma condição crônica, não linear, multifatorial, inflamatória, associada à desbiose, fica patente a necessidade de se entender a periodontite como uma condição sistêmica e não somente local. Então, não está dando mais para a gente dizer que a periodontite é uma condição local, né? E aí a gente pontua isso para vocês ao longo de todo o capítulo, e a gente vai discutir também no congresso, para que vocês consigam entender que a atuação multiprofissional em odontologia e em periodontia tem a intenção de cuidar dos pacientes do ponto de vista de uma saúde geral. Eu até não gosto quando a gente usa os termos saúde bucal e saúde geral, porque parece que a gente passa uma linha no pescoço para baixo, é saúde geral. Pescoço para cima, saúde bucal, isso, assim, que mundo isso fez sentido alguma vez, né? Então, a gente fala sobre saúde. Dentista cuida de saúde, não de saúde bucal, porque a gente cuida da saúde como um todo e a medicina periodontal mostra para a gente como isso é tão evidente, né? Então, a gente realmente precisa conseguir conduzir aí os pacientes num estilo de vida que seja condizente, compatível com saúde. Então, hoje a gente coloca aqui, por exemplo, o controle do biofilme é uma medida de um estilo de vida saudável, né? A gente fala de estilo de vida saudável, a pessoa que pratica atividade física, se alimenta bem, mas se essa pessoa não faz a melhor higiene bucal, e aí não é a higiene bucal que ela acha que ela tem que fazer, é a higiene bucal que ela foi lá numa consulta, né? E que o profissional, vocês, orientaram aquele paciente de maneira individualizada. Se esse paciente não faz esse cuidado de higiene bucal prescrito por um profissional, ele, então, não tem um estilo de vida saudável. Sinto dar essa informação, não adianta nada botar o tapago da academia e não ter o tapago do fio dental, da interdental, da escova. Lógico que a academia é importante, inclusive a gente tem que reforçar isso com os nossos pacientes, por tudo que a gente viu aqui, né? Mas as pessoas precisam finalmente entender que a higiene bucal é a parte que a gente cuida mais diretamente, né, a nossa expertise, nesse contexto de um estilo de vida saudável. Eu espero aí que tenha feito sentido para vocês, né? Depois vocês me contam, me contem aqui, me contem lá nas redes sociais. Quem quiser se conectar um pouco mais, a gente tem aí hoje uma comunidade de dentistas que estudam medicina periodontal, que está espalhada já aí por todo o Brasil, né? A gente tem um pouco mais de 100 dentistas. Como eles dizem, eles são capitaneados por mim. Eu estou muito feliz com esse trabalho, vai ser uma alegria receber vocês lá no Medipério, né? Então, são vários módulos de estudo, a medicina periodontal, separados pelos principais sistemas do corpo humano, né? Então, medicina periodontal na endocrinologia, medicina periodontal na cardiologia, medicina periodontal na saúde da mulher. Agora a gente vai para a medicina periodontal na relação com o tabagismo. E eles já me disseram que eu tenho que fazer módulo para todos os sistemas do corpo humano. Eu que lute para organizar essa agenda. Então, vocês vão ser assim, super bem-vindos, né? Se essa história toda fizer sentido para vocês. É isso. Muito obrigada.